Boa noite, graça e paz para a igreja, amém? Se coloque de pé no nome de Jesus. Talvez você está muito acomodado aí, vai te dar um pouquinho de sono, fica de pé um pouquinho, abra sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 18, Mateus, capítulo de número 18, versículo de número 10. Mateus 18, versículo de número 10. Amém? Podemos ler? Diz assim o texto: Vede, não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos no céu sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. O que vos parece? Se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes, deixando as 99 em busca da que se desgarrou? E se porventura achá-la, em verdade vos digo que maior prazer tem por aquela do que pelas 99 que não se desgarraram. Assim também não é vontade de vosso Pai que estás nos céus, que um destes pequeninos se perca. Feche os seus olhos, deixe a sua Bíblia aberta aí no banco. Deus tem uma palavra para nós. Deus, muito obrigado, Pai, por essa tão maravilhosa oportunidade de aqui estarmos. Obrigado, Deus, porque estamos na sua casa, e eu te dou graças por isso. Obrigado, Deus, porque estamos diante da tua presença, e eu rendo graças ao teu santo nome por isso. Conforme, Deus, eu tenho costume, gosto sempre de orar, nós poderíamos muito bem estar em outros lugares. Poderíamos estar trabalhando na nossa casa, cuidando dos nossos afazeres, poderíamos estar descansando, mas o Senhor nos trouxe aqui para ouvirmos essa palavra, para recebermos, Deus, alimento da parte do Senhor. E a minha oração, ó Pai, é que em nome de Jesus, o fato de estarmos aqui não seja apenas um costume religioso, mas que em nome de Jesus, Pai, a sua voz seja ouvida através da sua palavra. Deus, eu oro pela minha vida, peço ao Senhor que em nome de Jesus ilumine meu entendimento, Pai, guarde a minha vida, para que eu consiga transmitir a preciosa voz do Senhor. Me dá sabedoria, me capacita. Eu sei, Pai, que de mim mesmo eu não sou capaz. Que a graça do Senhor, Deus, resplandeça sobre a minha vida, e as pessoas, Deus, que ouvem essa mensagem, esteja com os ouvidos atentos, com o coração aberto, e que em nome de Jesus o Senhor traga cura, traga transformação, traga, Deus, a visão espiritual do teu reino para nós, e que em nome de Jesus tudo que Satanás tem tentado contra nós, que seja lançado por terra no nome de Jesus. Eu oro também pedindo, Pai, por esse tema. Nós necessitamos crescer em amor, e eu oro, Pai, que em nome de Jesus nós possamos crescer em amor, e juntos, Pai, nós glorificarmos o teu santo nome. Abençoa as nossas vidas, cuida de nós, é isso que nós oramos, Pai, em nome de Jesus, amém. Irmãos, você pode se assentar. Irmãos, Mateus capítulo 18, você que esteve aqui no domingo, eu compartilhei Mateus 18, do 21 ao versículo 35, um texto que eu gosto bastante, falando sobre perdão, um fruto do amor. Se nós queremos amar
ou se nós amamos, somos obrigados a perdoar. Um fruto do amor é o perdão. O resultado do amor é o perdão. E uma coisa que eu citei é que só perdoa quem foi perdoado. Quem não foi perdoado não tem a necessidade de perdoar, porque quem não foi perdoado não tem entendimento do tamanho do perdão que recebeu e por isso não perdoa. Mas existem aqueles que foram perdoados de uma dívida impagável, que nós trabalharíamos a vida inteira para poder pagar essa dívida e ainda assim não conseguiríamos. E por isso nós entendemos que quem foi muito perdoado, muito ama. Eu fui perdoado pelo meu Senhor e eu tenho que perdoar os meus irmãos. Igreja, eu imagino, conforme eu falei no domingo, eu vou repetir, que crescer em amor é desafiador. Crescer em amor é saltar obstáculos, porque se tem uma coisa que acaba nos esticando, nos confrontando diariamente, é amar. Porque o ser humano tem algo chamado ego, e quando alguém começa a ferir o nosso ego, quando alguém começa a fazer algo contra o nosso ego, automaticamente o nosso desejo é responder da mesma forma. O nosso desejo é acusar também. Só que quando nós somos desafiados a crescer em amor, em nos parecermos com Cristo, aí a gente entende que não vive mais eu, mas Cristo vive em mim, e as minhas atitudes precisam apontar para Cristo. Pensa num desafio diário do cristão, as nossas atitudes apontarem para Cristo. Eu estou na rua apontando para Cristo, eu estou no trabalho apontando para Cristo, eu estou no trânsito apontando para Cristo, eu estou dentro de casa apontando para Cristo. Mas pensa em algo que é desafiador, e se não for a graça dele, infelizmente nós não temos a capacidade de conseguir. Por isso, quer crescer em amor, conforme o pastor Marcel ministrou, cresça em santidade, cresça em intimidade com Deus, cresça em proximidade com Deus, porque um crente carnal, ele não vai conseguir crescer em amor. E pense nisso, se eu sou um cristão de verdade, eu preciso de crescer em amor. E é uma coisa que nós temos que viver não no ano de 2022, mas temos que viver enquanto existirmos. Coisa boa é crescer em amor. E o texto que nós lemos, ele vai ser uma preparação para o perdão. O texto que nós lemos, ele vai ser um pano de fundo para Jesus introduzir um tema bastante importante, que está no versículo de número 15. Olha só o versículo de número 15, eu não vou pregar sobre ele, mas eu preciso que você entenda. Ora, se o teu irmão pecar contra ti, vai, repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Depois Jesus vai continuar ensinando e ele vai falar sobre perdão. Preste atenção, o texto que eu vou trabalhar com você, ele vai ser uma preparação. Para quê? Para que você entenda o poder do perdão, para que você aprenda a viver em comunidade, para que você entenda que você não está convivendo com anjos na igreja, dentro de casa, no trabalho, no trânsito ou onde você passar. Você está convivendo com pessoas. E o texto é bem específico no versículo de número 15, que nós estamos lidando com irmãos, ou seja, pessoas que foram alcançadas pelo nosso Pai, pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho de Cristo, e nós podemos chamar de irmãos, porque professamos a mesma fé. Entenda, são irmãos,
mas são imperfeitos. São irmãos, mas têm dificuldades. São irmãos, mas temos lutas igual a você. Só que o texto está dizendo, se o seu irmão pecar contra você, vai, repreende ele, conversa com ele. O primeiro passo é você e ele só. Mas qual o intuito de você conversar com o seu irmão? Qual o intuito de você repreender o seu irmão? Ganhar a discussão? Justificar quem você é? Não. O intuito de você conversar com o seu irmão, repreender o seu irmão, é você ganhar o seu irmão. Só que o texto já vai Jesus preparando para dizer, no final de tudo você precisa perdoar. Porque se você quer ganhar alguém, você precisa de perdoar. Para o reino crescer, precisa de ter perdão. Amém? Os irmãos estão aí? Irmãos, diante do texto da frente, eu também preciso abordar um pouquinho do texto anterior, do texto de trás. Mateus 16, dá uma conferida aí no versículo 21, vai dizer que desde aquele momento, Jesus começa a mostrar a seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Pedro se compadeceu de Cristo e falou, de modo nenhum isso vai acontecer. E Jesus vai dizer, para trás de mim, Satanás, você não compreende as coisas de Deus, mas só as coisas que são dos homens. Aí Jesus vai introduzir no versículo 24 algo que é importantíssimo para entendermos o capítulo 18. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Aí estamos no capítulo 18, no versículo 1. E os discípulos vão chegar até Jesus e fazer uma pergunta. Pensa numa pergunta que Jesus não gostava de ouvir. Pensa numa pergunta que mostrava o coração dos discípulos. Foi a seguinte pergunta: Mestre, quem é o maior no reino dos céus? Sabe aquela pergunta que talvez quem está ao redor pensa assim, deu mole. Por quê? Jesus está ensinando que ele tinha que padecer em favor das suas ovelhas. Jesus está mostrando também no capítulo 17, no versículo 22, que o Filho do Homem seria entregue na mão dos homens. Jesus dando um discurso que aquele que quiser vir após mim, terá uma vida difícil. Ele deve pegar a sua cruz, negar a si mesmo, e aí então ele vai me seguir. Depois de Jesus ensinar isso para os seus discípulos, os discípulos vão perguntar: Mestre, quem é o maior no reino dos céus? Olha o contraste que nós podemos ver, o ensino de Jesus e o coração dos discípulos. Jesus ensinando a dificuldade, a luta em permanecer firme, em se entregar, em cumprir a vontade do Pai, e os discípulos querendo saber quem é o maior no reino dos céus. Aí Jesus, com toda a sua perfeição, com toda a sua sabedoria, ele vai chamar um menino, uma criança, e colocar no meio deles. O texto de Marcos, capítulo 9, versículo 36, vai dizer que Jesus vai puxar uma criança para o meio e vai pegar ela em seu colo. Esse pegar essa criança em seu colo, alguns comentaristas citam que é uma forma de transmitir uma informação de cuidado, de pai para filho. Quando Jesus pega essa criança e compara ela durante o seu ensinamento, ele compara com o seguinte intuito: eu preciso mostrar para os meus discípulos o cuidado que eu tenho com os meus pequeninos.
O cuidado que eu tenho com essa criança é o mesmo cuidado que eu tenho com os meus pequeninos. E ele chama essa criança, coloca no meio deles e diz: em verdade, eu vos digo, que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. Vamos lá para você entender a pergunta dos discípulos: mestre, quem é o maior no reino dos céus? Jesus pega uma criança no colo e fala: quem quiser entrar no reino dos céus, vocês precisam de se converter, ou seja, mudar de pensamento e se fazer como essa criança. Vocês precisam de confiar, não é ser imaturo. Vocês precisam de ser humildes, dependentes, confiantes em mim. Aí no versículo 4 ele vai falar: aquele que se tornar humilde como esta criança é o maior no reino dos céus. Os discípulos querem saber quem é o maior. Jesus está mostrando que com o pensamento que eles estavam tendo, nem entrar no reino dos céus eles iriam entrar. Imagine ter alguma posição. Jesus está mostrando para eles que eles não teriam posição nenhuma, porque com aquele pensamento eles não entrariam no reino do céu. A primeira coisa que eu trago para você, que humildade é um requisito para entrarmos no reino dos céus. Outra coisa, humildade é um requisito necessário para perdoarmos os nossos irmãos. Humildade é um requisito necessário para convivermos em unidade. Humildade, irmãos, é necessário para cumprirmos os objetivos do reino aqui na terra. E aí talvez você vai falar assim: pastor, mas o que é ser humilde? O que é essa humildade? Não é ser pobre, não é ser necessitado, não é dar uma de coitadinho. A humildade é, para ficar fácil de você entender, é o oposto de orgulho, é o oposto de soberba, é saber verdadeiramente quem eu sou e considerar os outros superiores a nós mesmos. É nós entendermos que somos servos. Quer um exemplo de humildade? Não, o maior exemplo, Jesus. Filipenses 2 vai dizer que ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Mesmo sendo Deus, ele aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, sendo obediente até a morte e a morte de cruz. Ele sendo Senhor e Mestre, em João 13, ele vai lavar os pés dos discípulos para dizer: façam vocês também. Então, humildade, a pessoa humilde é a pessoa que serve, é a pessoa que se preocupa, é a pessoa que se humilha, não é a pessoa que é humilhada, é a pessoa que se humilha. Ela se rebaixa para que o nome de Deus seja glorificado. Assim como João Batista, quando eles começam a dar crédito para ele, ele vai falar: espera aí, importa que ele cresça e eu diminua. Importa é que o nome dele seja glorificado. Eu não sou digno nem de amarrar as sandálias dos seus pés, mas importa é que ele cresça. Eu vim apenas preparar o caminho dele, eu não sou ele. A Bíblia diz em Provérbios 3,34 que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Um princípio importante do humilde é que ele não é orgulhoso. O orgulho dele já está quebrado. Ele não faz as coisas por status. O humilde faz porque entende o propósito. Aí quando Jesus vai ensinar um princípio grande para ser o maior no reino dos céus, ele está falando: se queremos ser o maior no reino dos céus, ou se queremos ser grandes no reino dos céus, precisamos de ser humildes. Mas o humilde está preocupado em ser grande?
O humilde está preocupado em entrar no reino dos céus, seja para varrer, seja para limpar, seja para estar assentado ao lado de Cristo ou coisa semelhante. O humilde quer entrar no reino dos céus. E o versículo 5, Jesus vai trazer alguns ensinamentos importantes, que vale a pena a gente prestar bastante atenção. Ele vai dizer: qualquer que receber em meu nome um menino tal como este, a mim me recebe. Para a gente estudar do 6 ao 14, tem uma coisa que precisa ficar clara no meu e no seu coração. O que é, pastor? Quem são os pequeninos? Quem são esses pequeninos que o texto vai falar várias vezes deles? Segundo esse texto, os pequeninos não são os desfavorecidos. Segundo esse texto, os pequeninos não são os pobres, os necessitados. Os pequeninos são, segundo o versículo de número 6, um destes pequeninos que creem em mim. Numa melhor tradução, os nossos irmãos de fé, os nossos irmãos de caminhada, os irmãos que, assim como eu e você, creem no Senhor Jesus. Irmãos, é muito fácil amar o mais fraco, é muito fácil torcer para o mais fraco, é muito fácil numa disputa nós nos apegarmos aos necessitados, mas conforme nós temos pregado e ensinado, às vezes esse mais fraco, ele é o nosso próximo, às vezes o mais forte é o nosso próximo, às vezes a pessoa que nós vamos precisar de torcer por ela, ela está aqui ao nosso redor, e convive diariamente e a gente não consegue notar. Aí Jesus vai ensinar 5 princípios, eu creio, se eu não estou errando a conta, importantes sobre os pequeninos. A primeira coisa é: qualquer que receber em meu nome um menino como este, uma criança como essa, um pequenino como este, a mim me recebe. A primeira coisa, receber os irmãos na fé, é receber o próprio Cristo. Cuidar dos irmãos na fé é agradar ao Senhor. Fazer aos irmãos na fé é fazer a Cristo. Socorrer os irmãos na fé é socorrer a Cristo. Nós precisamos de olhar para os nossos irmãos e ver neles a oportunidade de fazer algo para Cristo. Eu vou repetir. Nós precisamos de olhar para os nossos irmãos e ver neles a oportunidade de fazer algo para Cristo. Irmãos, nós espiritualizamos muita coisa, nós preocupamos muito com os necessitados que estão lá fora e pregamos, eu particularmente amo a obra social, isso é mega necessário, mas não adianta nós fazermos lá fora se não fizermos aqui dentro. Não adianta nós alimentarmos lá fora, que dá status, que mostra o reino, se nós não alimentarmos aqui dentro. Não adianta sermos atenciosos lá fora, se não formos atenciosos aqui dentro. Essa palavra não é para você que talvez está ferido com a igreja, entender, não, aí, está vendo? Está vendo? Não, mas é para você entender que eu e você como igreja precisamos de voltar os nossos olhos para dentro do corpo e saber como está a saúde do corpo cristão aqui dentro. Ou, não digo apenas aqui dentro, mas no reino dos céus.
Onde o reino está espalhado, seja na Batista Reviver ou qualquer outra denominação, nós precisamos de olhar para os irmãos e entender que neles nós temos a oportunidade de fazer algo para Cristo. Então, quando você leva alguém na sua casa necessitado, precisando de algo da parte do Senhor, você está fazendo isso para Cristo. E eu e você como igreja precisamos de aproveitar essas oportunidades, porque Jesus está falando que receber os irmãos na fé, cuidar dos irmãos na fé, é fazer para o próprio Cristo, é receber o próprio Cristo, é estender a mão para o próprio Cristo. E eu e você precisamos de ficar atentos a isso, porque talvez os irmãos ao nosso redor estão passando necessidade, e nós estamos seguindo a vida sem olhar para eles. Aí talvez você vai falar: pastor, essa é a minha situação. Aí eu poderia dizer: facilita também para o nosso lado, e nos ajude, e diga: pastor, socorro, eu estou naufragando. Pastor, socorro, eu estou passando necessidade. Pastor, socorro, eu estou numa crise de fé. Líder de célula, me ajuda, porque eu não sei onde eu vou parar. Eu estou com vontade de pecar, eu estou com vontade de abandonar a caminhada. E eu tenho certeza que alguém vai estender a mão para você. Como igreja precisamos disso, entender que fazer para um desses pequeninos, alcançados pelo Senhor principalmente, é fazer para o próprio Cristo. Estender a mão, ajudar, seja de que forma, seja financeiramente, seja com tempo, seja com atenção, seja com alimento, seja com oportunidade, seja com confiança. Ajude os irmãos na fé. Pastor, eles são difíceis, eu sei, mas fazer para eles é fazer para o próprio Cristo. Nós somos difíceis, não é eles são difíceis, nós somos difíceis. Amém? A segunda coisa com relação aos pequeninos, no versículo de número 6, diz assim: mas qualquer que escandalizar um desses pequeninos que creem em mim, melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço um mó de azenha ou uma pedra de moinho e se submergisse na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que venham os escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta, atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado, do que tendo 2 mãos ou 2 pés, seres lançados no fogo do inferno. E se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho, do que tendo 2 olhos seres lançados no fogo do inferno. A segunda coisa que Deus não quer: escandalizar os irmãos na fé. O texto está mostrando que o desejo de Jesus é que nós não venhamos escandalizar os nossos irmãos na fé. Escandalizar pode ser também traduzido por fazer tropeçar os irmãos na fé. Numa tradução nova linguagem de hoje, cuidado para vocês não serem culpados de um deles me abandonar. Irmãos, a Bíblia está dizendo que aquele que faz um irmão na fé abandonar a caminhada, tropeçar, escandalizar, é melhor, olha só, é melhor amarrar uma pedra bem grande no seu pescoço e se atirar no mar. Irmãos, o texto está falando que é melhor ele suicidar e partir. Aí você vai falar assim: pastor, mas espera aí, o negócio não está batendo. Por quê? Está falando de irmãos na fé. Jesus, o mestre, ele vai começar a usar exemplos que ele está mostrando assim: tenha sabedoria com o irmão,
Cuida do irmão, conforme eu falei, receber o irmão é receber Cristo, andar com o irmão é andar com Cristo, fazer o irmão escandalizar é ferir os princípios de Cristo. O próprio Cristo que deixa as 99 e vai atrás de uma. O próprio Cristo que no versículo 15 está falando, se o seu irmão pecar contra você, o intuito é você ganhar o irmão. O próprio Cristo que está falando sobre perdão, ele está falando, é melhor você não permitir o irmão escandalizar contra você. É melhor você cuidar desse irmão a ponto de você não ter que fazer algo como isso, porque isso já é horrível. É apenas uma comparação. Ele está falando que é tão ruim, mas tão ruim, mas tão ruim, que chega a ser melhor fazer algo como isso. Aí eu penso, será que a gente vive essa verdade na prática? Irmãos, esse texto está falando comigo, está falando com você. Será que nossa caminhada cristã é motivo de escândalo para as pessoas que estão aqui, eu não digo nem no mundo, para as pessoas que estão ao nosso redor? Será que a nossa conduta, será que a minha conduta, ela é motivo de tropeço para a vida de alguém? Será que a minha atitude é digna de tropeço na vida de alguém? Se é, Jesus já está me ensinando aqui ao longo do texto a correr atrás disso para mudar. E quando Jesus vai tratar os tropeços, os escândalos, ele está falando assim: ai do mundo por causa dos escândalos, mas é necessário que ele venha, portanto, ai daquele por quem vem. Só que aqui também está falando, se a sua mão ou o seu pé, ou os seus olhos, ou qualquer membro seu te faz pecar, o que você tem que fazer? Corta na raiz. O problema é minha mão esquerda, eu arranco ela. O problema é meu olho direito, eu arranco. Por quê? É melhor chegar cego no céu do que com os dois olhos ir para o inferno. Aí Jesus está mostrando que melhor que escandalizar os nossos irmãos, melhor que sermos pedra de tropeço para os nossos irmãos, é nós mudarmos de atitude, é nós cortarmos o mal pela raiz. Ah, é valioso, mas se for necessário quebrar para fugir de um vício, quebra. Vocês estão entendendo que eu e você precisamos de amar os nossos irmãos? Porque talvez a sua conduta não é uma conduta cristã. Então é mais fácil você declarar: pastor, eu não sou um dos irmãos, eu sou apenas um simpatizante da igreja, eu sei que eu vou na igreja mais ou menos mesmo, estou a caminho do inferno, mas a partir do momento que você entende, eu sou uma nova criatura, não é que você não vai errar mais, mas a sua conduta precisa ser diferente quando você erra. O texto, quando está falando do versículo 15 e diante sobre repreensão, chega uma hora, que chama no particular, chama 2 ou 3 testemunhas, chama a igreja, mas se esse irmão não receber a repreensão, considera ele como gentio e publicano, ou seja, como alguém que não faz parte da aliança, como alguém que não foi alcançado pelo Senhor, como alguém que não nasceu de novo. Eu e você precisamos de ter muita graça para conviver com os nossos irmãos. A Bíblia não está falando de sermos cheios de coisinhas, que tudo te fere, tudo te machuca, que o meu irmão isso, o meu irmão aquilo. Não, a Bíblia está falando para você não escandalizar os irmãos na fé. E uma coisa que eu carrego comigo, que diariamente o Espírito Santo me cobra, e às vezes semanalmente: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Sonda, Senhor, o meu coração, vê se tem algum caminho mau. Queridos, coisa boa é a gente parar dessa correria que a gente vive e falar: vem cá, Deus, vem cá, vamos fechar o caixa hoje, vamos fazer um fechamento aqui, ver como é que está errado. Vem cá, Espírito Santo, fala para mim, me mostra o que está errado, o que não está te agradando. Irmãos, ele fala mesmo, a gente fica até com vergonha, a gente não gosta. Aí ouve umas palavras, aí vem umas palavras mais firmes, aí o Espírito Santo começa a falar, o Espírito Santo começa a cobrar. Talvez venha uma piada através de alguém, o Espírito Santo pode usar essa piada para gerar no seu coração
o desejo de você ser transformado. Irmãos, eu olho para a minha vida diariamente e eu falo, só Deus para ter misericórdia. Esses dias eu falei, Rony, me ajuda, porque está difícil. Irmãos, nós precisamos de entender que somos falhos, somos pecadores, temos dificuldades. A pergunta é, qual a minha dificuldade? Eu preciso de saber, irmãos, e olha que eu tento, tem áreas da minha vida que eu falo, Deus me ajuda. Se o Senhor não me ajudar, eu não vou conseguir. Aí vira e mexe, eu tento, aí depois eu continuo tentando, aí eu volto, aí eu tento de novo. Igreja, nós estamos numa luta. Mas ame os seus irmãos a ponto de você mostrar Cristo para eles. O que Jesus está falando é, não deixe ninguém escandalizar por causa da sua fé. Seja vulnerável, não queira aparecer, de mostrar-se como perfeito. Talvez se você considera alguém perfeito, eu sinto muito, é porque você não convive com essa pessoa. Porque conviver é ver as imperfeições. Irmãos, convive com alguém para você ver. Por exemplo, ontem foi aniversário do nosso amado pastor. Ele é um cara que ama o Senhor, mas ele é um cara que tem defeitos. Não é porque ele ama o Senhor igual ele ama, que ele ama muito, que ele não vai ter defeitos. Ele ama, né, pastor? Não é para danar, é homem que ama o Senhor. Mas tem defeitos, tem falhas. Eu e você precisamos de ter esse entendimento. Eu preciso olhar para a minha vida e entender. Espera aí, eu sou um membro da Igreja Batista Reviver. Eu sou um representante do reino. Qual a vida que eu estou vivendo, irmãos? Isso é muito sério. Às vezes a gente vai tocando, vai deixando. Mas espera aí, você é um embaixador de Cristo. Você representa o reino. Suas atitudes apontam para Cristo. E Jesus está falando, ai daquele que fizer um desses pequeninos, desses irmãos na fé, dos que creem em mim. Talvez não é daqui, mas já crê. Talvez não está no aprisco, mas crê. Ai daquele que fizer isso. Ai dos escândalos. Abrindo um parêntese bem rápido, o versículo 15 vai tratar a falha dos irmãos, mas o versículo, até perdi o número do versículo, o versículo de número 7 vai abordar que o escândalo pode ser com a gente. Jesus está ensinando assim, espera aí, no versículo 15, quando você for tratar seu irmão, mas já vai ciente que você pode falhar também, já vai ciente que você é pecador também. Aí vai falar depois agora sobre o versículo 10, vede, não desprezeis algum desses pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos no céu sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Antes de você pensar que existe anjo da guarda, você precisa entender que todos os anjos servem ao Senhor, e se for necessário eles nos protegerem, eles vão nos proteger. O Salmo 91 vai dizer que Deus dará ordem aos anjos a nosso respeito, mas não fica orando para anjo da guarda não, amém? A gente ora para Jesus. Ah não, mas as criancinhas têm anjo da guarda. Não, irmão, graças a Deus os anjos guardam a gente, acampa ao redor daqueles que temem ao Senhor e os livra de todo mal. Mas ora a Cristo, tá bom? Os anjos você deixa que eles servem a Cristo, o prazer deles é servir a Cristo. Então, a outra coisa que eu posso observar, não despreze os irmãos na fé. A sociedade, ela rotula muito as pessoas. É uma coisa talvez até necessária em algumas partes, homem, mulher, branco, negro, casado, solteiro, divorciado. Existem rótulos. Mas tome muito cuidado com a acepção de pessoas. Tome muito cuidado com o desprezo dos irmãos. Tome muito cuidado com uma coisa chamada imparcialidade.
Eu vou tratar bem porque é o João Pedro. Eu vou tratar bem porque é o João Paulo, mas o Ferrucci eu não vou tratar bem. A Andrice eu não vou tratar tão bem. Sou Celeste não. Irmãos, tome muito cuidado para você não desprezar os irmãos na fé. Uma outra coisa que eu considero importantíssima é que talvez você olhe para alguém e pense assim, não, esse não tem jeito, esse está perdido, esse está acabado, esse está condenado verdadeiramente ao inferno. Irmãos, existem pessoas que têm lutas maiores que a sua, só que você precisa entender que desprezar esse irmão não vai resolver o problema. Você precisa entender que Cristo pode alcançar a vida desse irmão, Cristo pode renovar esse irmão. Existem filhos que se afastaram, existem filhos como o filho pródigo que não estão aqui, mas eu e você precisamos de confiar, eu e você precisamos de acreditar que o poder de Deus é tão grande, mas tão grande, que é capaz de alcançar aquele que está perdido. Como igreja precisamos entender, desprezar os irmãos na fé não é algo que agrada ao Senhor. Trate os irmãos como você trataria Cristo. Trate os irmãos como você queria que você fosse tratado. Amém? Uma outra coisa que nós podemos ver é a perfeição do Senhor, que o Filho do Homem veio salvar o que tinha se perdido. Que vos parece, se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes, deixando as 99 em busca da que se desgarrou? E se porventura achá-la, em verdade vos digo que maior prazer tem por aquela do que pelas 99 que não se desgarraram. Assim também não é vontade de nosso Pai que estás nos céus que um destes pequeninos se perca. Deus não quer, Jesus não quer perder os nossos irmãos na fé. Igreja, o texto é muito lindo. O Filho do Homem veio salvar o que tinha se perdido. A parábola da ovelha perdida normalmente é trabalhada em Lucas capítulo 15, juntamente com o filho pródigo, juntamente com a dracma perdida. Ela está num contexto um pouquinho diferente. Quem sabe Jesus contou ela mais de uma vez. Mas ela é muito linda, aonde o pastor dessas 100 ovelhas, apesar de ter 100 ou ter 99 no momento, uma delas se desgarrou. E Jesus está contando como parábola qual desses pastores não irá pelos montes, deixando as 99 num local seguro e procurando. E depois que ele procura, ele vai fazer uma festa. E a alegria dele é tão grande que ele está mais feliz com aquela que voltou do que com aquelas 99 que ali estavam. Igreja do Senhor, esse texto é perfeito, está mostrando a individualidade de cada pessoa. Eu não quero que você olhe para esse texto e se sinta um coitado, ou se sinta amado demais a ponto de você abandonar Cristo e achar que está tudo bem. Não. Mas irmãos, coisa maravilhosa é entender que Ele deixou, ou Ele guardou as 99 e falou assim: eu vou atrás de uma. E coisa boa é saber que essa uma sou eu e essa uma é você. Ontem, por ser aniversário do pastor, fiquei lembrando, irmãos, há uns 14 anos atrás, eu não era nada, continuo não sendo, mas há 14 anos atrás, Deus me alcançou. E quando eu vejo algumas pessoas aqui na igreja, eu consigo ver um pouquinho das coisas que eu já vivi. Pastor Marcel, aos domingos a gente trabalhava junto e ele falava assim, e a gente trabalhava o dia inteiro, das 7 às 6. E ele contava algumas coisas, algumas experiências, e eu lembro direitinho que na hora que ia fechar a farmácia, ele falava assim: e aí, você vai na igreja? Eu falava assim: acho que eu vou, não sei. Irmãos, eu sabia praticamente que eu não ia, mas no meu coração eu sabia também que eu era obrigado a ir.
ficava uma coisa que eu ficava sem graça de falar para ele que eu não ia na igreja, sendo que eu não era um cristão, eu não era crente, eu não era nada. Mas naquela hora ali o Senhor já havia me alcançado. O Senhor já estava me alcançando e eu falava assim, não. Eu lembro de um relógio na casa do Thaleson, e eu olhava para aquele relógio, 7 horas, 7h15, 15 para as 8, 8h30, eu falava, não fui no culto. Meu coração doía. Eu falava, não, eu tenho que ir. E direto ele perguntava, e aí? Vai. Ah, vou ver. Aí eu lembro direitinho, um sábado eu vim, fui lá na casa dele, era casamento. Falei, meu Deus, que situação. Mas um dia ele me convidou para um retiro, e Deus mudou a minha história. Sabe por que eu estou falando isso? Porque talvez você está aqui, nesse estágio que um dia eu estive. Já colocou na cabeça que vai ser, mas acha que ainda não é. Você já colocou na cabeça que esse é o caminho. Talvez você está pensando, meu Deus, eu ser crente, não dá para mim. Irmãos, o negócio é ir para o céu. Crente, católico, espírita, isso aí é outra coisa. Tem que nascer de novo, viver uma vida com Deus, e aí sim a sua religião tem que te levar para perto de Deus. A religião que Cristo é a salvação, essa é a religião correta, apenas Cristo. Mas talvez você já está assim, não é lá que eu vou, lá é o meu lugar. Entenda isso, Deus já está te pescando, ou você já está fisgado, é só você se render. Talvez você está aqui hoje e pensa assim, será que eu estou pronto para batizar? Será que não? Eu lembro direitinho a Mauri fazendo curso de batismo, e eu participando, mas eu pensava assim, não, ainda não está na minha hora, não está no meu jeito. Até que chegou o momento que eu falei assim, Deus me alcançou, e agora eu não largo esse Jesus nunca mais. Eu te aconselho, não é a precipitar para descer as águas do batismo e achar que aquilo ali vai resolver o seu problema, não. Eu te aconselho a ter uma experiência maravilhosa com Cristo, que você tendo uma experiência maravilhosa com Cristo, nascendo de novo, aí o batismo é questão de consequência. Aí você vai falar assim, acelera esse curso de batismo, pelo amor de Deus, que eu quero descer as águas. Aí eu fui caminhando, aí eu comecei a sonhar com as coisas na igreja, a primeira pregação, a primeira oportunidade. Aqui eu abro um parêntese, igreja do Senhor, que salvação é essa que nos alcançou? Você quer só ficar sentadinho no banco? Com respeito que eu estou falando isso, não precisa de só pegar no microfone e achar que isso aqui resolve não, mas espera aí, tem muito serviço na Igreja Batista Reviver, para aqueles que foram alcançados por Cristo. Igreja, quando Cristo nos alcança, a gente tem que entender, seu pastor, não tem uma beirada num ministério infantil, não tem uma beirada aí dirigir a Kombi, um negócio assim, eu quero servir, pastor, eu quero ajudar. Irmãos, eu estou falando isso, que Deus o preserve. O Josias estava fazendo postagem hoje para pegar carona na Kombi, irmãos. Isso aí eu fico feliz, sabe, porque é graça de Deus. Irmãos, quem quer carona para ir no culto da Kombi? Irmãos, esse é o caminho que a gente tem que trilhar, servir, facilitar a vida dos irmãos. Tem gente que vai ser pregador, e graças a Deus por isso. Tem gente que vai servir aqui no louvor, graças a Deus por isso. Tem gente que vai ser diácono, graças a Deus por isso. Tem gente que vai ser líder de célula, graças a Deus por isso. Tem gente que vai ser anfitrião de célula, graças a Deus por isso. Tem gente que vai ajudar no projeto, tem gente que não vai ajudar em coisa nenhuma, mas lá no trabalho vai ser um porta-voz do Senhor, e é isso que nós precisamos de fazer. Jesus está mostrando que uma pessoa vale mais que o mundo inteiro. Igreja, não podemos perder essa essência. Deus ainda se preocupa em não perder os irmãos na fé. Irmãos, cada dia que passa vai chegando gente, mas em compensação vai perdendo gente. Talvez sua célula tem 25, você nem sente, mas tem vezes que chega 5 e sai 5, chega 3, sai 3. Aqui na igreja, irmãos, o tanto de gente que já passou ao longo desses anos, e se a gente achar isso normal, a gente não está agradando ao Senhor. Nós precisamos de entender que o desejo de Cristo não é apenas nós ganharmos uma discussão, o desejo de Cristo é a gente ganhar o irmão. O desejo de Cristo é eu e você entendermos que
O grande pastor, o bom pastor, é o exemplo de amor, é o exemplo de cuidado. Ele deixa as 99 no local seguro e vai atrás de uma. Sabe por quê? Porque não é a vontade de vosso Pai que está nos céus que um desses pequeninos se perca. Deus tem prazer em salvar. Aí talvez você está assim, aí o irmão fala assim: parei de ir na igreja, né? Pastor também não veio atrás de mim. Igreja, se você está lá, não espera eu, pastor, ou qualquer outra pessoa e trazer a pessoa, não. Você é um cristão. Traz você, chama você, convida você. Não vou trabalhar para o pastor Everton. Não, você está trabalhando para o reino. Se alguém disser: mas eu estou sem Cristo, eu estou afastado, planta Jesus na pessoa, mostra para ela que ela deixou o aprisco, mas o bom pastor enviou você até lá para que ela retorne. Pastor, eu não sei nem falar, irmãos, eu também estou aprendendo, mas se tem uma coisa que eu e você sabemos falar Jesus tem uma obra na sua vida, Jesus pode te salvar. Ele me salvou e Ele pode te salvar. Jesus te ama. Pastor, mas Jesus te ama. Vão lá na igreja. Pastor, e chamar para ir na igreja é pouco, mas já é alguma coisa. Às vezes encontra um irmão aqui que sabe falar. Pastor, eu não sei pregar o plano da salvação, beleza, mas faz alguma coisa, facilita a vida de alguém, mostra para alguém que Cristo mudou a sua história e pode mudar a vida dessa pessoa também. Qual é a sua estratégia? Não sei, é o WhatsApp usa, é Instagram usa, é um vídeo usa, é falar, servir café para alguém, sirva, mas que o nome de Deus seja glorificado na sua vida. E para nós encerrarmos, aí ele vai entrar. Se o seu irmão pecar contra você, irmãos, será que você consegue entender que Jesus é tão perfeito com os irmãos na fé, que antes dele ensinar a cuidar, a resolver um problema, ele está falando assim: você pode até resolver, você precisa de resolver, mas resolve com cuidado, resolve com sabedoria, porque eu não quero que fere um desses pequeninos, eu não quero perder os irmãos na fé, eu não quero perder aqueles que foram alcançados. A vontade do Pai é não perder aqueles que foram alcançados. E a pergunta que eu te faço é: quem é a ovelha que se perdeu? Ou quem são as ovelhas que nós perdemos? A outra pergunta é: como nós estamos tratando os nossos irmãos na fé? Eu não quero te colocar um fardo, que você pense que você tem que ir atrás de fulano, de ciclano ou de coisa semelhante. Mas se você tiver que ir, vá. Se precisar de ajuda, estamos aí para ir com você. Até para ir antes, fala: e aí, o fulano quer pedir perdão aí, o que você acha? A gente está aí para isso. Só que preste atenção, você precisa concluir entendendo: Deus não quer que ninguém se perca. O desejo de Deus é que os alcançados pelo Senhor retornem. O filho pródigo volte para casa. E como igreja, se eu e você queremos crescer em amor, nós precisamos ajudar no pastoreio. Mas eu não sou pastor, eu não sou líder de célula. Preste atenção nisso. Eu e você precisamos, não porque somos algo, mas porque somos cristãos. Facilita a vida de alguém, ame alguém, cuide de alguém, cuida sabendo que a pessoa falha, cuida sabendo que nem sempre a pessoa vai fazer o que você quis, mas cuida sabendo que Jesus te alcançou. Jesus mais uma vez no texto está falando assim: olha para mim, não vai só por causa do pequenino não, vai por causa de mim. Não cuida do seu irmão só por causa dele, não, cuida de mim. Não ama ele só por causa dele, não, ama por causa de mim. Jesus, assim como no perdão, ele está dizendo: faz por causa de mim,
congregue por causa de mim, sirva por causa de mim, seja grato ao que eu tenho feito na sua vida. Se coloque de pé no nome de Jesus. Irmãos, essa é a palavra. Eu e você precisamos de saber disso. Deus não quer perder os nossos irmãos na fé. Olha para esse irmão que está do seu lado e fala com ele. Deus não quer perder você. Você pode ser difícil, igual eu, mas Deus não quer te perder. Feche seus olhos em nome de Jesus. Deus, eu te agradeço, Pai, por essa palavra. Pai, eu te agradeço porque eu tenho as minhas dificuldades. Eu sei que os meus irmãos também têm as dificuldades deles. Só que eu consigo reconhecer, Deus, que há a bondade do Senhor sobre nós. Pai, nos mostra os nossos erros. Me mostra os meus erros. Nos mostra onde, Deus, nós precisamos de mudar. Se temos, Deus, tratado as pessoas de uma forma diferente da forma que o Senhor quer que a gente trate, que o Senhor traga essa verdade no nosso coração, nos mude, nos molde, para glorificarmos o Teu santo nome. Eu oro também, Deus, pedindo, se em alguma coisa, nós, eu me incluo, somos pedra de tropeço na fé dos nossos irmãos, se as nossas atitudes, meu Pai, têm feito os nossos irmãos pecarem, que no nome de Jesus o Senhor nos perdoe e nos ensine a consertar essa dificuldade. Pai, se no nosso coração nós temos desprezado os nossos irmãos, se no nosso coração, meu Pai, a gente tem desistido dos nossos irmãos que talvez se perderam, a minha oração, Deus, é que o Senhor gere em nós esse desejo de lutar, meu Pai, até o último instante, até o último suspiro, acreditando, Pai, que o Senhor é um Deus que salva. O Senhor nos salvou, o Senhor nos curou, o Senhor nos restaurou, o Senhor nos arrancou do império das trevas, e eu oro no nome de Jesus, nos dá essa graça também, para olharmos para os nossos irmãos e entendermos, Pai, que eles também podem ser alcançados. Nos dá paciência, nos dá sabedoria, nos dá um coração generoso, um coração perdoador, e que em nome de Jesus o Senhor seja um agente de salvação. Que cada irmão aqui hoje possa sair daqui entendendo que há esperança para a vida deles, que há esperança para o marido, esposa, filhos, pais, companheiros de trabalho. Por mais impossível que pareça a obra, eu acredito que o Senhor ainda salva. Eu acredito que o Senhor ainda é poderoso para fazer milagres. E pelo poder que há no Teu santo nome, gera em nós, meu Pai, graça para semearmos o Seu Evangelho onde nós passarmos, e que em nome de Jesus sejamos uma igreja que glorifique o Teu santo nome com as suas atitudes, e que sejamos uma igreja perdoadora. É isso que nós oramos, Pai, e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Quantos foram abençoados com essa palavra? Louvado seja Deus. Deus continue abençoando o pastor Everton. Palavra abençoada para nossas vidas, que possamos praticá-la em nome de Jesus. Essa é a dinâmica do reino: ouvir e obedecer. Amém? Irmãos, tem uns avisos aqui, coisa rápida, mas são importantes para nós. Semana que vem, nós teremos oração durante a semana toda na igreja. Vai começar a oração 6 horas da manhã. Amém, Josias? Josias está aqui todos os dias orando sozinho, 6 horas da manhã, irmãos, né? Está aqui, eu chego aqui, o Josias já está aqui orando, buscando o Senhor. Então, de 6 horas da manhã, na verdade das 5, né? O Hélio vai orar 5 horas e abre a igreja, e a gente vai até a meia-noite orando, todos os dias, mudando os horários aí. Eu quero contar com os irmãos nessa oração, amém? E durante os 5 dias da semana que vem, nós estaremos também jejuando durante esses 5 dias. Como vai ser o jejum? Nós vamos entregar o nosso jejum na hora de dormir, e nós vamos jejuar até no horário do almoço, amém? Você, pastor, não estou acostumado a jejuar,
não estou acostumado a fazer jejum, eu não aguento ficar até na hora do almoço. Você vai até a hora que você aguenta, amém? O importante é que você jejue juntamente conosco. Qual é o propósito dessa oração e desse jejum? A nossa vida espiritual, amém? Deus tem colocado isso no meu coração. Nós estaremos aqui orando pelos ministérios, os pedidos ficarão ali na parede. Estaremos orando pela igreja, pelos ministérios. Domingo à noite eu deixo tudo prontinho e eu convido a você. A Natália está aí? Está aí atrás aí não, né? Está lá em cima? Tem alguém que possa pegar uma caneta e anotar o nome aí dos irmãos? Ou tem alguém aí que tem uma letra boa? Eu vou pedir o pastor Everton, então, ele está aqui na frente. O pastor Everton vai pegar o nome dos irmãos. Você que queira orar, anote o seu horário no relógio de oração e eu conto com vocês. Amém, irmãos? Amém ou não amém? Domingo, olha só que novidade, presta atenção. Domingo às 9 horas da manhã tem Santa Ceia. Ó. Eu confundi aqui. Domingo, 9 horas da manhã, tem Escola Bíblica Dominical, amém? Nós estaremos aqui iniciando a Escola Bíblica esse ano. Estaremos estudando sobre a igreja Tessalônica. A Escola Bíblica Dominical vai ser bênção demais. Vem para cá. 9 horas da manhã, e à noite vai ter Santa Ceia, amém? A Santa Ceia de janeiro nós não fizemos semana passada, vamos fazer agora domingo, amém? Então eu conto com todos vocês, e culto também das primícias, traga os seus alimentos, para que a gente possa fazer as cestas básicas e abençoar a vida dos nossos irmãos. Irmãos, começou hoje a colocar os vidros lá na obra. Então vocês podem, depois no finalzinho aqui, dar uma olhada lá, em nome de Jesus, amém? Mais umas 3 semanas aí, vai acabar ali fora, ok, irmãos? Então, para a glória de Deus, rapidinho a gente acaba ali na frente e começa a fazer o telhado. Segura essas crianças aí, gente. Irmãos, outra coisa, nós demos uma descuidada com as máscaras dentro da igreja. Eu quero pedir aos irmãos que não deixem de usar máscara, não deixem de trazer a sua máscara, porque está lastrando de novo. Nós não queremos ter um gancho aí para parar culto não, ok? Então em nome de Jesus, igreja, vamos fazer a nossa parte. Você que pode contribuir com isso, vem com a sua máscara, vamos trabalhar nisso aí. A gripe está demais, está gripado, fica em casa mesmo, amém? Para que a gente possa aí preservar um ao outro para a glória de Deus. Posso contar com vocês, irmãos? Amém? Após o culto tem reunião com os pais. Ministério Infantil tem uma reunião com os pais para passar algumas informações do Ministério Infantil e também da Escola Bíblica Dominical para as crianças. Então os pais permaneçam aí após o culto. E eu quero orar também pela Fatinho e Miguel, fizeram 37 anos de casado, tá certo? Vem cá então em nome de Jesus, vamos orar por esse casal. Eita Jesus bom, 37 anos, e o pastor fez 27 de idade, e 5 enrolando, né? Amém? Você pode estender suas mãos para cá, vamos abençoar esse casal. Eles já são abençoados, nós vamos pedir que o Senhor continue sendo com eles. Pai, muito obrigado, Deus, pela vida da Fatinha, do Miguel, essa família, Pai, que o Senhor tem nos presenteado com eles. Que o Senhor seja a cada dia mais com eles, derramando da Tua graça, da Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, continue sustentando essa família em Ti, Deus, e nós Te glorificamos porque eles estão na Tua casa, celebrando, Pai, um aniversário de casamento na Tua presença. Eu oro pedindo, Deus, a Tua bênção, continue fortalecendo, sustentando e derramando, Deus, o Teu amor a cada dia mais. É isso que oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Deus abençoe e aplauda o Senhor na vida desses irmãos.
Amém? A caneta tá com o negão, ué. Ele levou para casa para encher lá, ué. Eles estão caçando a caneta igual. Amém, irmãos? Eita Jesus. Irmãos, domingo eu vou pregar uma mensagem aqui. Traga convidados, traga pessoas. Presta atenção. Os irmãos aí atrás, ó, silêncio. Domingo eu vou pregar uma mensagem aqui sobre escravos do pecado ou escravos de Cristo. Quem você é? Não deixe de estar aqui. Eu creio que vai abençoar muito a sua vida em nome de Jesus. Amém? Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todos vocês e com todo o povo espalhado na face da terra. E o povo diz... Deus abençoe, um final de semana abençoado em nome de Jesus.